Beleza. Iniciando oficialmente então o nosso webinar de novembro, a gente vai falar, tudo bem, Letícia? A gente vai falar sobre o tema como preparar a sua organização para auditorias de segurança da informação e conformidade com a LGPD. Né? Então, o tema de auditoria ele tem evoluído mais nas organizações. Claro, se a gente pegar empresas que são reguladas, como o Cicobi, que são nossos clientes, ou as Unimedes, que são nossas clientes, quem é regulado por um banco central, ou por uma ANS, ou qualquer outro órgão regulador, está muito acostumado com auditoria, né? As auditorias evoluíram muito e tem que se preparar cada vez mais para as auditorias, né? Ontem mesmo eu estava em reunião com um cliente, ela falou, a colega falou, eu passo aí quase 2 semanas no mês, duas, três semanas no mês, só preparando evidência para auditoria. Então isso é o que a gente vai discutir nesse webinar. Esse universo da auditoria, a vinda do auditor ali, o que ele vai auditar e como é que eu apresento, que evidência se apresenta e como é que eu apresento evidências, tá? Eu gosto, já nessa introdução, de comentar, assim, que as pessoas tenham uma prática de ter uma base de evidências, uma base de dados de evidências. Se tu tiver acostumado a ter uma base de dados de evidências e vai de tempos em tempos no teu dia a dia alimentando a base de dados de evidências, quando tu passar por uma auditoria já vai estar tudo certo, já vai estar tudo pronto. Claro que o auditor ele vai querer as evidências atualizadas, mas olha só que legal, você vai já ter uma base, você já vai saber que evidência produzir. Tá? Qual evidência eu tenho que produzir? Essa daqui, porque eu já estou acostumado no meu dia a dia a produzir evidência. Não tem coisa pior, né? O pessoal sabe disso, do que assim, tu fazer o controle, tu ter a solução e não ter a evidência, né? Meu, eu treinei e conscientizei todo mundo, jurado, juradinho, né? Prometo que eu treinei todo mundo. Tá, e a lista de presença? Não pegamos a lista de presença. Então essa é a relação do controle e da evidência. Beleza, pessoal? O público está aumentando aí, o tempo está passando, vamos em frente. Para quem não me conhece ainda, minha rápida apresentação, sou Paulo Silva, doutor pela Federal de Santa Catarina, auditor líder 27001 pela BSI, 27701 pela ABNT, sócio-diretor da Tracker Segurança da Informação e atuei como professor de graduação e pós-graduação por mais de 15 anos. Agora tem uma novidade nesse slide aqui, né? Que é a divulgação dos nossos canais. Nos siga lá, a gente está estruturando os canais do YouTube, está tudo muito no começo ainda, mas a gente está estruturando agora em 3 canais, né? O canal Tracker é o canal de material corporativo da Tracker mesmo, vai ficar webinar, palestras. Tem palestras lá, pessoal, tá? Quiser pegar uma palestra de segurança, tem tudo aberto lá, o workshop também. Então, o material mais corporativo de consultoria está no canal Tracker. O canal Destaque TI vai ser um canal de notícias para profissionais de TI. Vocês vão consultar lá, tá bem no comecinho, mas a gente já está aumentando os vídeos. E o Alerta Corporativo é um canal para o colaborador da sua empresa. A mensagem é para o colaborador, então toda semana a gente vai colocar um vídeo lá, né, para você, profissional de segurança, pode pegar esse vídeo e espalhar para o seu colaborador, tá? E aí o LinkedIn lá do nosso trabalho, quem quiser nos seguir no LinkedIn também, aí estão as nossas redes sociais. Sem mais delongas, vocês sabem que o chat está aberto, né? Fiquem à vontade ali para mandar comentários, dúvidas, perguntas, complementos pelo chat. E vamos ao nosso roteiro de hoje. Então, o que eu separei aqui? Mais ou menos a ideia de como é que a gente trabalha com auditorias. A Tracker auxilia na pré-auditoria, durante a auditoria e na pós-auditoria também, preparando as evidências depois dos apontamentos das não conformidades. Então, muito aqui da nossa prática, né? Quero falar um pouquinho, na primeira parte aqui da nossa conversa, sobre os níveis de conformidade, para você avaliar como é que está a sua organização. Eu estou bem, não estou, eu tenho as coisas, não tenho. Às vezes, sabe o que acontece? Acho que eu vou bater muito nessa tecla. Tem os controles, mas não tem a evidência. Tá? Isso é o que a gente mais vê, assim. Eu tenho o controle, eu faço tudo e eu não tenho a evidência. O outro cenário também é normal, né? Ter a documentação,
Ah, eu tenho os documentos, eu tenho tudo escrito bonito na política, mas não pratico aquilo. Então é essa relação da teoria com a prática, do documentado com o implementado, que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Falar um pouquinho sobre pirâmide de documentos. Isso aqui é bem interessante vocês terem na empresa de vocês estruturada essa pirâmide de documentos, pelo menos ter assim, talvez informal, a noção de como é que está a pirâmide de documentos. Onde é que está minha política, minha norma, meu procedimento, meu documento de apoio. Depois a gente vai falar sobre a auditoria de políticas e normas e a auditoria de procedimentos e documentos de apoio, tá? Então vamos lá. Níveis de conformidade. Antes da gente falar nos níveis de conformidade, vamos pegar os controles gerais. Eu separei aqui alguns controles daqueles mais geralzões de todos, mais amplos de todos, tá? E vamos ver como é que tá esses controles e como é que seria a auditoria depois desses controles, né? Então, pensar em controles bem gerais que a sua empresa já deve ter, já deveria ter. Esses aqui que eu botei nesse slide, talvez o último nem tanto, mas esses aqui são controles bem básicos. Toda empresa deveria ter o mínimo do mínimo aqui, né? A política de segurança da informação, tá? Ela é a base para a auditoria, é a primeira coisa que vai ser auditada, a existência da política e os desdobramentos da política. A política de proteção de dados, ela é meio que a irmã da política de segurança da informação. Então, eu tenho os dois caminhos da auditoria, né? A auditoria de segurança da informação e a auditoria da Lei Geral de Proteção de Dados. A auditoria da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai... temos... Ah, Vanessa, eu vou apresentar mais coisa aqui para frente, Vanessa. Uma lista gigante de documentos. Aí vamos ver, mas a Vanessa ali com certeza está nos top aí até nacionais, eu diria, de conformidade. Beleza, Laércio também. A apresentação ela vai ficar gravada depois, Laércio, tá? Mas os slides também, se alguém precisar, bem tranquilo. Então, assim, a auditoria de segurança da informação vai começar pela PSI, a auditoria de LGPD vai começar pela política de proteção de dados. A política de proteção de dados na empresa de vocês pode ter um nome diferente, né? Política de gestão de dados, política de conformidade, de privacidade. A política de proteção de dados ela é o quê? É a tradução da Lei Geral de Proteção de Dados para a minha empresa. Né? Como é que eu vou pegar a lei? Ah, beleza, a lei lá diz o que tem que ser feito e tal, cláusulas. Como é que eu vou pegar a lei e vou praticar na minha empresa? Isso é a política de proteção de dados, tá? Derivado da política de proteção de dados, nosso controle bem geralzão é o ROPA, né? Que é o Registro de Operações e Atividades, tem traduções diferentes para ele, é o planilhão da LGPD, né, controle básico também aí para qualquer auditoria de segurança, privacidade e proteção de dados. Esse quarto cara aqui, como controle geral, talvez nem todo mundo vai ter desta forma. Né? A política de tecnologia da informação ou a política de segurança DTI, ela diz como é que a segurança é executada dentro do setor de TI. Tá? Dentro da tecnologia, ou da área da segurança, ou da área da privacidade. Enquanto que a PSI é para a empresa toda e ela é aplicada aos colaboradores, a política de TI ela é aplicada ao setor de TI ou área de segurança, não se aplica para a empresa toda. E por que ela é importante? Ela é o documento maior, é a política, que vai falar do backup, que vai falar do monitoramento, vai falar do firewall, vai falar eventualmente alguma coisa de gestão de acesso. Mas olha só, a PSI fala da gestão de acesso para o colaborador, na empresa toda. A política de TI fala da gestão de acesso dentro do setor de TI. Até mesmo como é que a TI libera o acesso para as outras áreas, né? Então essa daqui é a segurança dentro do setor de TI. Monitoramento, backup, scanning, pentest, etc. Ah, eu não vou colocar diretrizes de backup lá dentro da PSI. Só se for algo que diz respeito ao colaborador. O que a gente faz normalmente, né? Ah, cada colaborador deve saber que os seus dados estão em um local que vai ser feito backup. Isso é o que diz respeito ao colaborador. Está lá na PSI. Mas na política de TI, aí já pode falar requisitos de periodicidade do backup, coisas que são da TI internas mesmo, né? E, muito importante, scanning, pentest.
Lembra daquela questão? Ah, a gente faz... Eu já vou trazer um ponto de auditoria aqui que a gente pega no pé. Ah, a gente faz pentest a cada 6 meses, né? Pô, tu faz o pentest, tu tem a evidência do pentest, porque sai o relatório, corrige e tal. Aí vem o auditor e fala, tá, mas quem é que disse que 6 meses é a periodicidade adequada para vocês? Né? Eu tenho visto em apontamento de auditoria de clientes nossos muito assim, não foi identificado o alinhamento com o negócio. Olha que interessante. Né? Vem o auditor, tu tem tudo, é tudo lindo, tudo maravilhoso, aí vem o auditor e dá um apontamento. Que apontamento ele dá? Ele, segundo o auditor, não foi identificado o alinhamento com o negócio. O que, que quer dizer isso? Tu faz o pentest, nesse exemplo do pentest aqui, né? Tu faz o pentest, tu tem a cada 6 meses, que é uma periodicidade boa, né? Tem relatório, tem isso, tem aquilo. Nenhum lugar foi aprovado que a periodicidade boa para a empresa é de 6 meses. Então, quem vai dizer isso? A política de tecnologia, que por ser uma política, vai ter que subir para o board, vai ter que subir para a diretoria ou a instância na tua empresa que aprova políticas. Aí lá vai estar dizendo, olha, a periodicidade adequada para a empresa, que a empresa deseja e quer, para os pentests é de 6 meses, por exemplo. Né? Ou aonde vai estar a periodicidade. Então, às vezes a gente pratica controles, mas falta o pai. Eu tenho filho, mas falta o pai, né? Falta alguém dizer que aquele controle era esse que era bom para mim. Ah, mas Paulo, isso aí não é muito chovendo molhado, não é muito, muita burocracia, muita teoria. Mas para auditoria, principalmente de quem é regulado, sim, precisa disso daí, tá? O pessoal vem e aponta nisso aí mesmo. Outra coisa que eu pensei em comentar aqui, ah, mas a minha empresa não é regulada. Mas bem ou mal, a tua empresa vai passar por auditorias fiscais, auditorias contábeis, auditorias de negócio e cada vez mais as auditorias de negócio, contábeis, fiscais e etc. estão olhando para a segurança da informação, para a TI e com certeza para a LGPD. Tá? Então, cada vez mais, mesmo a auditoria lá, aquela básica da Ernst Young, Price, Deloitte e KPMG, das Big Four, e a auditoria de negócio também vai pegar na tecnologia. Então é bom a gente estar preparado aí para as auditorias, tá? Bom, vistos os controles básicos, a gente pode analisar, eu peguei esses controles para trazer como primeiro exemplo, né? A gente pode analisar estes controles nos seguintes níveis de maturidade. O que, que a gente tem visto nas empresas? Esse slide aqui é muito legal. Então você pode ter qualquer um deles diferente, né? A PSI pode estar num nível, o roupa no outro, a PTI no outro, né? Então você pode ter a ausência do controle documentado e implementado. Tu não tem nada. Ó, não tem nada, tá? Nem rascunho da PSI, nada. Seria o primeiro nível e, claro, o pior nível, né? O nível de não maturidade, não conformidade, nada, né? A ausência do controle, ele não está nem documentado e nem implantado ou implementado, nem implantado, ok? Nesse caso, tu não tem evidência nenhuma para apresentar, claro, e o auditor vai te dar o apontamento da própria construção do controle. Ele vai dizer, olha, tu tem que ter uma PSI, tu tem que ter uma política de proteção de dados, tem que ter um roupa, tem que ter uma PTI, tá? É um nada, que acho que não é o caso da maioria aqui. Depois, eu tenho o controle documentado, mas não implantado. Primeiro nível. Ah, eu tenho a PSI. Aqui já entra muita gente, tá? Eu tenho a PSI. Tá aqui, ó, PDF, lindo, bonito, tá na intranet. Mas ele não é realidade. Ele não está implantado. É o que muita gente faz, tá? Desenvolve o documento, até pior, né? Baixa da internet, põe na intranet e diz, olha, eu tenho PSI. Não é uma PSI, não é uma PPD, não é nada, né? Agora com o novo SGPI está mais complicado as evidências. Evidência tem aumentado bastante, tá? A Vanessa comentou ali. Assim, o pessoal tem pego bastante no pé, por isso a gente trouxe esse tema de ter uma evidência de qualidade. Isso tem aumentado bastante. Então, segundo nível já pega muita gente. Controle documentado, mas não implantado. Ah, eu tenho bonitinho no papel, mas não tenho na realidade. Se eu pegar um colaborador no corredor e perguntar para ele sobre esse controle, ele não vai saber responder. Então, não está implantado na realidade.
Nesse caso aqui, é que eu estou subindo de nível, tá vendo, né? Nesse caso aqui, o auditor vai dar o apontamento do controle não implantado. Ele diz, olha, tu até tem a PSI, mas tu tem que agora fazer ela virar realidade e esse vai ser o teu apontamento. E tu já tem uma evidência que é a própria PSI, né? Tem um nível meio diferente aqui que é o contrário, né? Controle implantado, mas não documentado. Isso aqui, claro, é o inverso do anterior. Né? Eu posso, ver que eu destaquei aqui, eu posso estar documentado, mas não implantado, que é muito comum, mas eu posso também estar implantado e não documentado, que é aquela coisa estranha de que eu faço, mas não está escrito. O exemplo do pentest que eu acabei de trazer para vocês, né? Ah, ó, faço pentest lindo e maravilhoso cada 6 meses. Faço scanning, né? Varredura de vulnerabilidades mensal já é uma boa prática. Tá? O scanning tem aumentado bastante. Então faço varredura de vulnerabilidades mensal, ou a cada 2 meses, ou no máximo a cada 3 meses. A varredura de vulnerabilidades. Mas não tem nenhum lugar dizendo que era para eu fazer isso. Parece estranho, né? Puxa, Paulo, para quem eventualmente até não está acostumado. Puxa, Paulo, mas eu faço, é uma coisa boa, certo? Mas o auditor vai querer que esteja escrito que é isso que você tem que fazer e desse jeito. Então a gente escuta muito um mantra, uma frase assim, né? Tá implementado, mas não está documentado. Ah, não, o que é feito tem que ser escrito. E o que está escrito tem que ser feito. Ah, essa é a frase, né? O que está escrito tem que ser feito. E o que é feito tem que estar escrito. A primeira a maioria faz, né? O que está escrito tem que ser feito. Ok, está escrito, a gente foi lá e fez. O contrário, muita gente ainda não está fazendo. O que é feito tem que estar escrito. Então, tu até pode fazer uma coisa boa, mas tem que vir da diretoria, tem que estar em alguma política, tem que estar, depois eu vou mostrar a pirâmide, né? Tem que estar numa política, tem que ter aprovado pela diretoria, alguma coisa assim, alguma instância da empresa tem que ter aprovado esse negócio. Se não, vem aquele tradicional apontamento, desalinhamento com o negócio, ou não foi identificado o alinhamento com o negócio. Muitas vezes a pessoa está fazendo da cabeça dela, porque ela. E até pode ser que está correto, tá? Na maioria das vezes está correto o que você está fazendo, só faltou dizer que aquilo é o correto. Então entraria nesse terceiro nível aqui, ó. Controle implantado, mas não documentado, tá? E o que a gente mais vai falar aqui nesse webinar dessa vez, dessa semana, desse mês, é o controle documentado e implantado, que aqui é o que a gente entende que a maioria de vocês se encontra para a maioria dos controles. Vocês têm o controle documentado e implantado, tá? Isso aqui, acredito eu, no nível de maturidade, quem participa aqui do webinar também, vai ser a maior caso, a maior ocorrência com todos vocês. E é nesse caso que a auditoria fica interessante, tá? Nos casos anteriores não tem muito o que dizer. Ou tu não tem e tem que ter o documento, ou tem, mas não é realidade e o apontamento vai ser que tem que ter a realidade. Interessante fica nesse caso aqui, o controle documentado e implantado. Por quê? Porque aí o auditor vai começar a verificar o nível de maturidade da implantação. Ah, pô, que legal. Tu tem a PSI e ela é treinada, conscientizada, ela é realidade na empresa. Agora vamos buscar os furinhos, os detalhes. Então aqui a auditoria fica interessante, né? Controle documentado e implantado, e a gente vai começar a verificar o nível de maturidade, e é aqui que vem a questão da evidência ali, que a Vanessa também comentou, né? Talvez eu não tenha uma evidência tão boa para apresentar. Por quê? Porque o meu processo não está tão bom assim. Se o meu processo está, redondinho, show de bola, 100%, eu vou ter excelentes evidências para apresentar. E aí que talvez venha uma coisa estranha também, né? Na vida do meu controle, da minha política, do meu procedimento, eu já tenho que ter previsto a produção de evidências. Porque senão também pode ser que eu tenho documentado, tenho implantado, mas não previ a criação de uma evidência tão boa. Então, infelizmente, eu sei que isso não é legal, mas infelizmente, às vezes, a gente tem que inserir a produção de evidência dentro do procedimento, dentro da política. Ó, eu vou fazer tudo, mas eu ainda vou produzir a evidência. Legal? E aqui
Show de bola, né? Paulo, tu está falando em evidência, evidência, evidência. O que é essa tal de evidência? A gente aqui, a gente acaba dividindo e distribuindo a evidência meio que em três categorias, tá? A gente pode ter as evidências mais administrativas, evidências de conformidade de segurança física e as evidências mais cibernéticas. Vamos dizer assim que, sei lá, 70% das evidências vão ser administrativas, tá? Que é a burocracia. Então acho que, chutando aqui, 70%, olha, física, que eu vou explicar daqui a pouco, uns 10% e aqui uns 20% cibernética. Cibernética talvez um pouco mais, tá? O que é a evidência administrativa? É o documento produzido para comprovar a realização daquele controle, da tua política, do teu procedimento, do teu monitoramento de qualquer coisa que você faz de segurança. Então você tem que... Eu sempre falo que a auditoria é cara crachá, né? Cara crachá. Tu vai olhar uma coisa e tem que bater com a outra. Então a evidência é meio que o crachá. É assim, ó, tá, tu faz, então deixa eu ver aqui. A evidência vai mostrar que aquele controle existe, está implantado e está com nível de maturidade bom, está maduro. Legal? Então aqui, evidências administrativas. Aí você vai começar a produzir atas, listas de presença para a parte de treinamento, formulários, documentos, termos, e aí tem uma infinidade de evidências administrativas que precisam ser produzidas. É claro que essas evidências elas precisam ter algum tipo de legitimidade, ou uma assinatura, ou alguma coisa que autentique, né? Não pode ser uma evidência que eventualmente tu produziu ela ali em 5 minutos, se apresenta para o auditor, ele pode questionar a tua evidência. Então tem que ter algum lastro, digamos assim, algum peso que legitime essa evidência administrativa, né? Lista de presença, o treinamento que o pessoal fez, as atas, formulários preenchidos, documentos assim por diante. Tem um cara bem fora da curva aqui, que são as evidências de conformidade física. Ah, lá na política de segurança ou em algum lugar aí na tua governança, tu vai ter a parte de segurança física, controle de acesso físico, armazenamento físico, transporte físico. Então, a parte, um cara meio diferente, né? Essa questão de conformidade física, normalmente a gente vai para fotografias. Não tem como escapar. Ah, que estranho isso aí, Paulo. Não, ó, data center. Pô, tu tem que comprovar controles do data center. Tu tem que comprovar que o data center tem um controle de acesso adequado. Claro, tu pode ter aquela... Até um cliente recentemente implantou isso, né? Tu pode ter aquela entrada biométrica com log. Ah, show de bola. Se tu tiver no teu data center ou na tua empresa toda implantado uma entrada biométrica digital facial com log, aí não necessariamente tu iria para segurança física, tu iria já para cibernética, porque tu tem um log, um relatório digital, alguma coisa assim, né? Mas assim, comprovar o ar-condicionado, o funcionamento do ar-condicionado no data center, detector de fumaça, isso e aquilo, fotografias, tá? A segurança física vai muito nessa linha. Mas é uma quantidade bem pequena e está cada vez menos, né? E aí, competindo com as evidências administrativas, a gente tem as evidências cibernéticas. Essas sim são cada vez mais importantes. Prints de tela. Se é coisa de configuração de sistema, configuração do AD, configuração do antivírus, etc., print de tela muito usado como evidência aí para os processos e para as políticas, e também logs de sistema. Tá? Aí que vem a questão, talvez eu tenha que produzir os logs que vão ser adequados para a minha evidência. Eu até tenho sistema, eu tenho Fire, eu tenho antivírus, tenho CIEM, DLP, tenho tudo. Mas talvez eu não tenha lá configurado bonitinho para produzir aquele log bonito que vai ser a evidência da conformidade do meu processo, né? Fábio tá aí, beleza, Fábio? Através de uma gestão de monitoramento, se tem evidências, com certeza, né? Com certeza, logs, monitoramento, ferramentas, prints de tela. Então tu vai... Aqui pode parecer estranho, né? Obrigado, Fábio, também pelo comentário. A gente está numa pegada assim de engenharia reversa, né? Produzir a evidência para comprovar o controle. Mas quando a gente fala de auditoria, não foge disso. Eu tenho que ter isso em mente de que
Não é só fazer e fazer bem feito, e no meio disso dali eu tenho que ter previsto qual evidência eu vou produzir para comprovar o meu controle. Tem uma outra brincadeira que o pessoal fala, né? Não basta estar correto, tem que parecer correto. Eu ouvi isso lá no doutorado, lá na Federal. É estranho, né? Não basta ser correto, tem que parecer correto. Mas não é só para parecer, tem que ser, né? Então tu tem que fazer e tem que aparecer que faz, né? Se não, puxa, tu fez todo o trabalho e perdeu lá na reta final da auditoria, né? Não basta ser correto, tem que parecer correto. Nossa listinha. E aí, depois que pega o jeito, pessoal, não tem segredo aqui, tá? Administrativa, física e cibernética, tu vai construindo as tuas evidências. Legal? E agora eu falei de um grãozinho de areia. Vamos começar a falar do todo? O todo aqui, ele entra na pirâmide de documentos. Vamos ver a questão do Márcio aqui. Professor, o print de tela por si só apenas como prova pode ser passível de questionamento, né? Pois no mesmo formato, temos ferramentas que podem manipular as imagens e tal. Legal. Aí o Fábio também, né? Atualmente clientes solicitam evidência de segurança. Isso. Legal. A pergunta do, obrigado também o complemento ali do Fábio, né? A pergunta do Márcio é a seguinte, né? O auditor, ele vai durante a auditoria querer ver a tua tela, sabe? Então tu manda o print de tela como coleta inicial, muitas vezes solicitação inicial do auditor. Ah, pô, tô vendo que o cara tem a tela aqui, né? Durante a auditoria, Márcio, ele vai pedir para abrir a tela e ver. E muitas vezes ele, para o relatório de auditoria, vai pedir o print de tela que ele viu, tá? Então o print de tela no meu sentido aqui, por isso foi muito boa a tua pergunta para complementar a minha fala, né? O print de tela é no sentido de tu como profissional ter a certeza de que tu tem aquela tela para mostrar para o auditor. Ah, pô, se o auditor vier aqui, eu vou mostrar a tela para ele e essa tela tá bonitinha e ela atende ao que eu preciso, tá? E o print de tela serve então como coleta inicial para mandar previamente para o auditor, mas no dia da auditoria ele vai querer ver a tela. E é legal a pergunta do Márcio, porque isso se aplica para tudo que eu estou falando aqui, né? Ah, fotografia. Tá, mas no dia o auditor vai querer ver aquilo ali. Ah, mas a política, mas ele também vai querer ver o documento. Então tudo é como prévia e para você estar preparado com aquela evidência para mostrar para o auditor. Beleza? Obrigado, pessoal, aí. Vamos lá. Entrando agora no todo, porque eu falei de quatro, usei como exemplo 4 controles simples e básicos, né? Mas a governança, ela é muito mais ampla. Então, entrando no todo, a gente trabalha com uma pirâmide de documentos. Existe na internet, se vocês forem rapidinho no Google, botar pirâmide de documentos, segurança da informação, alguma coisa assim, clicar em imagens, vai vir uma infinidade de modelos de pirâmides de documentos, tá? Então tem um monte de tipo, isso aqui não é um gabarito, não é uma coisa padronizada. A Tracker, por simplificação, a gente acaba trabalhando com essa pirâmide aqui, essa aqui é a nossa pirâmide. Políticas, depois vem normas, procedimentos, e depois aqui embaixo, na verdade, o que a gente chama de documentos de apoio. Tá? O que são documentos de apoio? Relatórios, termos, registros, formulários, orientações, qualquer coisinha decorrente ali do procedimento é documento de apoio. Então, teoricamente, e lembrando, né, tem outros modelos. Isso aqui é só um modelo de exemplo e é o que a Tracker acaba utilizando. Então, teoricamente, a tua governança, para ela estar bem auditável, isso aqui também vai te dar um bom apoio para a auditoria, né? A tua governança, ela deveria estar organizada em uma pirâmide de documentos, aonde eu teria no topo políticas, que seriam mais alto nível, diretrizes mais gerais, né? Depois, derivado das políticas, eu começaria a ter normas. Opa, a norma pega aquela, ela é filha da política, né? Ela pega aquela política e ela começa a detalhar um pouquinho mais como é que vai ser esse negócio, né? E aí vem o nosso amigo procedimento, que é o cara do dia a dia. Procedimento, então, é relação, né? É execução, né? É o como, né? Aqui, políticas e normas são mais o quê? A gente fala que a política e a norma está no meio do caminho, né?
A política, ela não deveria dizer como, ela deveria dizer o quê. Quem é que tem o como? O como mesmo, a norma está no meio do caminho, e o como fazer é o procedimento. Então ele vai dar o passo a passo ali, o que deve ser, a Vanessa também colocou ali algumas opções de política, mas tem assim, isso aqui é à la carte, né? O gosto do freguês, tem muitas políticas. Muitas pirâmides de documento diferentes podem ser feitas, tá? Então, uma bem básica aqui, política, derivado normas, derivado procedimentos, e depois relatórios, termos, registros e documentos de apoio. Por que que isso aqui é importante? E como é que vocês podem usar essa pirâmide para consistir a sua governança? De que maneira? Puxa, eu tenho lá um termo. Tem um termo de segurança que os colaboradores assinam ou que é usado num determinado processo em algum momento. Esse termo, ele pertence a algum procedimento? Ah, não. Puxa, então ele é um termo órfão. Ele não. Ali já tem, ó. É uma coisa que é feita, mas não está sendo dito como. Porque é um termo que não tem pai, ele não tem o nível de cima. Isso aqui é uma brincadeira super legal de fazer na sua governança, né? Um relatório. Ah, a gente produz um relatório de segurança, beleza, mas ele veio de qual procedimento? Ah, nenhum. Tá, então eu tenho um relatório que está solto. Ninguém disse por que aquilo deve ser feito, como que aquilo deve ser feito, nada. Eu não tenho a documentação daquela implantação de controle. Então, relatórios, termos, registros, tudo que é documentozinho solto de apoio, deveria vir de um procedimento, tá? Isso não quer dizer que no procedimento tem que estar escrito todos os documentos de apoio. Não é isso, tá, pessoal? Senão entra numa loucura aí que não tem fim, tá? Tu não precisa no procedimento citar a lista de todos os documentos de apoio. Mas na hora da auditoria, tu tem que dizer, pô, eu tenho esse relatório. Tá, mas por quê? Ah, esse relatório veio desse procedimento. Ah, o auditor vai analisar. Pô, isso aqui faz sentido. Ó, o cara falou que ia fazer tal coisa e esse relatório é o cumprimento daquilo que ele falou que ia fazer. Tá? Mas não é uma coisa matemática que tem que estar como na norma, não precisa na norma estarem escritos todos os procedimentos que são derivados daquela norma, tá? Isso tu tem que ter em mente ali e saber que a coisa toda se encaixa. Então, os teus documentos de apoio, que podem ser relatórios, termos, registros, procedimentos e mais um monte de coisa aqui embaixo, tudo que é coisinha que está solta, documento de apoio que está solto, deveria estar correlacionado com o procedimento. Todos os procedimentos deveriam vir de diretrizes definidas em alguma norma. Ah, eu tenho o procedimento de gestão de acesso, porque lá na PSI fala alguma coisa sobre acesso. E aí esse procedimento é a materialização desse negócio. E as normas, também isso aqui é complicado, tá? As normas deveriam vir de políticas. Ah, vocês vão me perguntar, mas Paulo, isso aí tá bem bonitinho, né? Isso aí funciona na realidade o tempo todo? Não. Tá? Isso aqui é tipo, é onde a gente quer chegar e seria o mundo ideal. Isso aqui casa 100% o tempo todo? Não. Mas a gente deveria trabalhar para chegar nisso aqui, tá? Porque o que acontece? Às vezes, caiu um procedimento do céu aqui, o cliente tá... Vamos para a realidade, né? Meu Deus, o cliente está pedindo um procedimento aqui que a gente tem que fazer e é urgente. Tu vai fazer o procedimento. Mas quando tu vai ver o teu alinhamento, tá, mas eu não tenho bem uma norma. Ah, então eu vou ter que revisar uma certa norma para incluir a diretriz que dá suporte àquele procedimento, para a coisa começar a ficar alinhadinha. Então, resumindo para fechar esse slide, a gente vai atender a essa integridade da pirâmide o tempo todo? Não necessariamente. Como é que a gente trabalha isso aqui? A gente deveria trabalhar para caminhar sempre mais para a integridade da pirâmide. Beleza, pessoal? Muito legal aqui. Eu gosto bastante da pirâmide de documentos, porque ela dá uma visão. Às vezes, na governança, a gente fica perdido, né? Putz, eu tenho tanto documento, eu tenho tanta coisa que eu não sei mais onde é que eu tô. Estou perdido aqui em 1 milhão de planilha do Excel, documento do Word, da minha governança de segurança. Então, a pirâmide de documentos, ela te dá uma visão do todo. Assim, pô, eu sei que esse cara está encaixado naquele, que pertence àquele, que é filho daquele outro. Tudo começa meio a fazer sentido quando a gente trabalha com a pirâmide de documentos. Legal? E aqui dentro da pirâmide agora eu vou começar a falar dos documentos, né? Se a gente falar então de políticas e normas, isso aqui eu peguei do catálogo de serviços da Tracker, algumas coisas que a Tracker trabalha, né?
Olha a quantidade de política aqui, ó. Tudo que tem P na frente é política, tá? Política, classificação, risk compliance, política cibernética, política para fornecedor. Ah, todas as empresas têm todas essas? Não, isso aqui é o catálogo da Tracker, pega bastante coisa, né? E as duas básicas aqui, política de segurança, política de tecnologia, norma. Norma começa a ficar um pouquinho mais específico. Tem até um cara aqui, ó. Política de controle de acesso de colaboradores terceirizados. Às vezes, para mim, isso aqui não seria uma política, seria talvez uma norma. Política tem que estar no topo da pirâmide, tem que ser mais geral, né? A norma, ela já começa, ó, pode ver, norma para dispositivos móveis. A norma já começa a ser de um assunto mais específico, né? A norma de desenvolvimento seguro, de eliminação de dados de uso da IA. Legal? Por que eu estou apresentando isso? Porque tudo isso aqui é auditável e tudo isso aqui precisa de evidência. Uma série que eu vou falar daqui a pouquinho, já quase no fim, né? Tudo isso aqui precisa de evidência, tá? Então tu tem uma infinidade de políticas aí. E aqui começam os meus amigos procedimentos. A gente tem tanto procedimento na base, mas tanto procedimento que eu trouxe só um recorte e dois tipos, tá? Aqui são os procedimentos que a gente trabalha, um recorte só de LGPD, tá? Então tem um monte aqui, mas e tem bem, aí procedimento é o cara específico mesmo. Vocês vão ver na pirâmide, né? Até por ser uma pirâmide, eu deveria ter menos políticas, um pouquinho mais de norma e muito mais procedimento e muito mais documento de apoio. É uma pirâmide, né? A quantidade de documentos vai aumentando conforme eu desço na pirâmide. Beleza? Aqui, ó, procedimentos. Aí começa procedimentos de incidentes, de proteção, atendimento de solicitação, procedimento de revisão do roupa. Ó, muita gente faz revisão do roupa, mas não tem procedimento. Ah, Paulo, eu tenho que ter tudo isso aí? Não. Nenhum cliente nosso tem toda a nossa base de procedimentos, tá? Se a gente tiver lá 200 procedimentos na base, cada cliente vai ter 10% daquilo. Então, as empresas diferentes, os cenários diferentes, demandam procedimentos diferentes. Não quer dizer a gente tem na base lá 200, 300 procedimentos, nenhum cliente, não quer dizer que tem que ter todos os procedimentos. Ah, teve um cliente que teve a necessidade, ou uma empresa que teve a necessidade do procedimento de revisão do roupa, limpeza de dados. Até tem procedimentos que são parecidos, né? Ó, elaboração do roupa, revisão do roupa. Elaboração do RIPD. Muitas empresas fazem o RIPD, que é o relatório de impacto e proteção de dados, mas não tem o procedimento para fazer o RIPD. Então, em um determinado momento, vai chegar algum auditor, ou pode, né? Não é que vai. Pode chegar um auditor aí na tua empresa e dizer, olha, tu faz o RIPD, mas tu não tem o procedimento, eu quero o procedimento do RIPD. Pronto, aí entra naquela, uma coisa que eu faço e não está escrita. Então é muito, muito amplo aí a abrangência da auditoria que pode ser, tá? Mas aqui para ilustrar uma penca de procedimentos e aqui para ilustrar também uma penca de procedimentos cyber, tá? Eu podia, tem outras categorias, tá? Tem TI, SI, segurança física, por aí vai. Olha só, a galera do cyber, né, que gosta, eu também venho do cyber, que gosta de mão na massa, fazer a coisa acontecer, o script, o software, a execução, né? Aqui tem um monte de procedimento que acaba sendo de coisa cyber, tá? Ah, o incidente cibernético, ó, aqui, ó, procedimento de gestão de vulnerabilidades técnicas. Pode entrar aqui, por exemplo, até os teus patches de atualização. Ah, manter os sistemas atualizados, WSUS, patch de atualização. Mas tem um procedimento que diz como é que eu vou atualizar, de quanto tempo, o que tem que ser mantido. Ó, tem coisas que são parecidas, né? Porque é muito procedimento. Procedimento de tratamento. Ah, não, esse aqui é o procedimento para atender o pentest. Procedimento de tratamento de vulnerabilidade tecnológica. Foi encontrado no pentest um CVE, uma vulnerabilidade tecnológica, aí vem o procedimento de como é que trata isso. Caramba, Paulo, mas é muita burocracia, muito detalhado esse negócio. De novo, aquela história, não quer dizer que vocês vão ter todos esses procedimentos. Em um cenário ou outro, vocês podem ter a necessidade de um procedimento ou outro. Aqui, ó, bem basicão, bem específico, né? Procedimento de incidente de força bruta. Meu Deus do céu, eu nunca desenvolveria um negócio desse daí, né? É muito específico, mas foi solicitado em uma auditoria. Tudo que vocês estão vendo aqui foi solicitado em alguma auditoria
de algum cliente da Tracker. Por isso que a gente desenvolveu e está na base. Tá? Procedimento de teste de intrusão externo, que é como é que faz o pentest. Isso aqui os auditores estão pedindo cada vez mais. Ah, tu faz pentest, mas como o teu pentest é feito? Aqui, procedimento de teste de intrusão externo. Indisponibilidade de soluções de TI, aqui já entra uma parte de PCN, né? Procedimento do scanning, da varredura periódica. Né? Procedimento para... Esse aqui também é cada vez mais, né? Acho que o último vídeo que eu gravei no canal foi sobre ransomware. Ó, procedimento de incidente de sequestro de dados. O que você... Esse aqui é bom, tá? E cada vez mais importante. E cada vez mais cobrado em auditorias. Eu até diria, é bom você ter um procedimento de incidente de ransomware, tá? Porque na hora do ransomware é uma loucura e ninguém sabe o que fazer. O procedimento, não que ele vai resolver totalmente, mas ele dá uma ajuda na hora do ransomware ali, que é complicado. Então aqui vai dizer, bom, como é que vamos proceder no caso de um sequestro de dados? O que eu desabilito primeiro, o que eu desligo, o que eu fecho, quem eu aviso, o que eu bloqueio, tá? Procedimento de incidente de sequestro de ransomware e por aí vai uma série de procedimentos. É muito, tá? Procedimento é uma infinidade. Bom, aí, ainda falando da pirâmide de documentos na auditoria, a gente tem os documentos de apoio. Se a pirâmide de documentos já era uma infinidade, documentos de apoio é uma infinidade muito maior, tá? Porque tu olha o procedimento, eu ainda tenho um código de prefixo. No documento de apoio eu nem tenho código de prefixo, tá? Porque, ó, termos, cara, uma montoeira de termo, uma montoeira de declaração, uma montoeira de matriz, de planilha, de orientação. Então, documento de apoio é um infinito de coisas, tá? Márcio, na hora do desenvolvimento do procedimento, a equipe saberá, dentro das informações de atividade da empresa, quais procedimentos serão confeccionados. Um comentário, né? Isso aí, bem isso aí, Márcio, né? A política e a norma, tudo bem, é um pouquinho mais bem comportado, assim, bem meio padronizado, os tipos, né? Cara, procedimento é uma loucura. Procedimento pode ser qualquer coisa, e um procedimento que é muito comum numa empresa pode não ser necessário na outra. Então, procedimento não tem, o céu é o limite. Aquilo que o Márcio falou, cada empresa, no momento do desenvolvimento, vai ver a sua necessidade do seu procedimento. Documento de apoio na mesma linha, né? Documento de apoio é uma loucura, uma infinidade. Pessoal, vamos começar a falar agora então de evidência mesmo. Né? Na reta final aqui, eu quero falar então da produção das evidências para políticas e normas, procedimentos e documentos de apoio. Então, imaginando que vocês na pirâmide já têm as políticas, já têm as normas, já têm os procedimentos, tudo isso já está bem ou mal implementado, implantado, e agora a gente vai avaliar o nível de maturidade. Então vamos lá. Se eu falar de conformidade com políticas e normas, o que são as evidências mínimas e básicas para uma auditoria, considerando documentado e implantado? Eu teria atas, administrativo, né? Evidência administrativa. Atas de discussão da política, das reuniões do Comitê de Segurança, vocês devem ter feito, e aí que vem a implantação bem feita, né? Implantação, acho que o Márcio colocou ali, mas eu podia manipular a foto. Cara, implantação é complicado de tu manipular, o auditor vai pegar. Por exemplo, reuniões do Comitê de Segurança. Devem ter ocorrido várias reuniões do Comitê de Segurança discutindo as políticas. E essas reuniões tiveram atas. Então o auditor ele pode dizer, olha, a tua política foi debatida, discutida no comitê? Não foi. Mas eu tenho. Daí ele vai dizer, então não está bem implementada, porque não foi discutida. Então o auditor vai vir com a pegada dele, né? Ele pode dizer, olha, mas eu queria que a política tivesse sido debatida entre as áreas, não baixa da internet, publica no site e está valendo. Então o auditor pode pedir, por exemplo, as atas de discussão das políticas e das normas. Procedimento não, tá? Procedimento é baixo nível. Mas políticas e normas, em comitê de segurança ou algum grupo de trabalho multissetorial, deveria ter ocorrido a discussão. Tá? E por mais que tu tenha a política esteja implantada, se não foi discutida, o auditor pode pedir essa evidência como sugestão de melhoria ou como não conformidade mesmo, apontamento. Tá? E com certeza, pessoal, a ata de aprovação na diretoria. Tá? Essa não escapa. Se tu não tem ata de aprovação,
em alguma instância diretiva de board, a tua política nem existe, né? E aí descendo, beleza, eu tenho as atas, termo de ciente dos colaboradores, pode ser online hoje em dia, um forms e tal, alguma coisa o colaborador tem que dizer, olha, eu conheço a política, concordo com ela, aceito e tal, termo de ciente dos colaboradores. Depois descendo, na implantação das políticas, lista de presença dos treinamentos. Hoje em dia, é claro, pode ser tudo online, lista de presença do Teams aqui é válida, né? A pergunta do Márcio bem colocada. Mas eu inventei uma lista de presença. Mas o auditor vai poder pedir, abre o Teams, eu quero ver a data da reunião e a lista de presença lá dentro do Teams. Né? Eu não tenho, a reunião faz muito tempo. Aí o auditor vai pegar no pé ali, o quanto ele quiser pegar no pé, tá? A avaliação de conhecimento dos colaboradores, é uma provinha lá. E-mails de conscientização, aí pode ser só o envio do e-mail mesmo, não tem problema, né? Lá dentro das políticas, se tiver alguma coisa física, fotos do controle de acesso físico, fotos de alguma questão aí que seja mais física dentro da PSI. Tá vendo as evidências aqui, ó? Administrativas, basicamente, atas, termos. Eu tenho evidência cibernética, lista de presença, se vou dentro de um sistema, já não é tão administrativa, é mais cibernética, né? Avaliação de conhecimento dentro de um sistema, pode ser mais cibernética também. E-mails, print dos e-mails, né? Configuração, daqui a pouco, configuração de que eu tenho o envio periódico de e-mails de conscientização. O print daquela configuração também é uma evidência, tá? E físico é fotos. Beleza? Normas, eu trouxe aqui então mais especificamente o exemplo, para ter um cenário de exemplo, né? Norma de uso da IA, né? Então, dentro da norma de uso da IA, teve aqui, pessoal, um webinar sobre norma de uso da IA, tá? Quem se interessa pelo tema, dá uma olhada ali no canal. Alguns webinars atrás, a gente fez um webinar só sobre norma de uso da IA. Então, o que eu teria aqui, o que eu imagino como auditor verificar em uma norma de uso da IA? Lista das IAs homologadas. Em algum lugar tu tem que ter publicado, claro, isso vai estar escrito dentro da norma, né? Em algum lugar tu tem que ter publicado que tu tem a lista das IAs homologadas. Treinamento e conscientização sobre o uso correto das IAs. Né? Como fica a questão da ética na norma de uso da IA? Ela fica meio, né? A ética é uma intersecção, ela pode estar lá no manual de ética, né, no código de conduta, e um pouco aqui na IA. Tá? Então ela é uma intersecção, é um pouquinho lá e um pouquinho cá. Tá? Não é a norma de uso da IA que vai totalmente falar de ética, ela pode ter um pouquinho de ética, não é o código de conduta que vai falar sobre o uso ético da IA. Então vai ter uma correlação de uma com a outra. Lista de presenças, print de tela do bloqueio de IAs. Se tu tem uma norma de uso da IA e tu bloqueia certas IAs que não podem ser usadas, eu espero verificar, tudo é relativo, tá? Não é nada fechado aqui. Mas eu, como auditor, eu poderia questionar e espero verificar algum tipo de bloqueio de IAs não autorizadas. Né? Olha só, tu tem uma norma de uso da IA, tu tem uma lista de IAs homologadas, o auditor vai perguntar, tu bloqueia as IAs não autorizadas? Bloqueio, tá aqui. Não bloqueio. Daí o auditor pode dar, a critério dele, maior grau uma não conformidade, dizendo que isso é uma falha grave, ou menor grau uma sugestão de melhoria, dizendo que é uma melhoria de processo. Tá? Mas seria uma evidência aqui, print de tela das IAs bloqueadas. Outra evidência, o Fábio tocou nesse ponto, né? Monitoramento, log do monitoramento do uso das IAs. Mas Paulo, eu preciso ter esse log de monitoramento? Não. Tu pode ter um monitoramento geral, que é o que vai acontecer na prática, né? Tu vai ter um monitoramento geral, e aí tu pode extrair um relatório desse monitoramento geral, demonstrando que não ocorreu acesso de IAs não autorizados. Olha, nesse período aqui, o chat GPT não é autorizado, não foi acessado. Ou a outra IA, sei lá, Copilot, não é autorizada, não foi acessada. Então tu extrai essa evidência do log global, ok? Então exemplos aí, tudo exemplo aqui, né, pessoal? Vocês vão construindo. O que é o legal desse webinar de hoje que vocês têm que ter em mente?
vocês precisam ter definidas e mapeadas as evidências dos seus processos, da sua pirâmide de documentos, das suas políticas, normas e procedimentos. Qual vai ser a evidência melhor ou pior? Vocês vão construir aí, e essas aqui são apenas exemplos. Bom, seguindo para a reta final, agora falar dos caras mais específicos, né? Procedimentos. Evidências de cumprimento dos seus procedimentos. Aquilo que eu falei no começo, não tem nada mais triste do que tu fazer o negócio, tu faz o controle, tu passa um trabalhão e na hora da auditoria tu não tem a evidência para apresentar para o auditor. E aí fica aquela coisa, jurado, juradinho, eu prometo que faço. O auditor não vai aceitar. Que é também aquele mantra, né? O que é feito tem que estar escrito. E também o outro que eu falei, né? Não basta ser, tem que parecer. Não basta ser correto, ser executado, tem que também parecer executado, né? Ou aparecer executado. Então aqui, procedimentos tem uma penca, eu trouxe alguns aqui para comentar, tá? Então eu destaquei esses com a setinha aqui para dar uma comentada. Digamos que a empresa tenha lá um procedimento na LGPD, na parte de LGPD, a empresa tenha um procedimento de atendimento de solicitações. O que é isso, né? Quando o titular abrir um chamado para o DPO pedindo alguma coisa da LGPD, isso tem que ser atendido. Como é que acontece esse atendimento de solicitação de titulares? Então está nesse procedimento. E como é que vocês vão demonstrar a eficiência ou a evidência do procedimento? Mostrando a caixa de e-mail que foi criada, pode ser um print de tela, tá? Que essa caixa ela é lida periodicamente, ou até melhor, se ocorreu recentemente uma solicitação, vocês podem documentar essa solicitação e apresentar em auditoria. Olha, na semana passada, no mês passado, houve uma solicitação e está aqui todo o rastro da solicitação, ela foi atendida. Então, todo esse caminho, mas não teve solicitação. Então, eu como auditor, o que eu pediria, né? Me demonstre o monitoramento periódico dessa solicitação, desse atendimento, né? Tá aqui, ó, a caixa de e-mail, a gente lê ela todo dia e pronto. Eu vou dizer para vocês que eu já peguei um caso real de uma caixa lá, né, privacidade@empresa, que ficou 3 meses sem monitoramento, sem ninguém ler. Foi o caso real, o cliente veio depois falar comigo, né? Ó, tá aqui, Paulo, caramba, o titular lá tá louco da vida, porque ele mandou um e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails, e no fim das contas ninguém na empresa lia a caixa privacidade@empresa, tá? Então pode parecer uma coisa simples, mas o auditor ele só quer conferir isso. Cara, tu diz aqui que tu vai atender a solicitação, tu tá mesmo atendendo? É simples, o auditor quer ver isso ali, cara crachá, tá? E caso real, tá? E aí, por que aconteceu? Porque o auditor veio outro canal, nesse caso que ficou 3 meses lá sem monitorar o e-mail da empresa, o titular veio fisicamente na empresa reclamar. Pô, tá aqui, ó, tô mandando e-mail pra vocês não respondem. Aí que os caras foram ver o que estava acontecendo e foi criada a caixa e não foi atribuída para ninguém e não sei o que. Loucura. Mas acontece, tá? Procedimento de eliminação de dados, esse daqui, né? A gente tem material aqui no canal também sobre eliminação de dados. Cada vez mais eles vão pedir evidência da eliminação. Então aqui na Tracker, como é que a gente faz? A gente tem um termo de eliminação de dados, tá? Que é o documento administrativo que garante a eliminação, né? E assinado por a pessoa responsável pela eliminação. E o pessoal fala muito isso, né? Mas aí eu vou fazer um documento dizendo que eu eliminei, mas não eliminei nada. Gente, mas vale para auditoria, é uma evidência administrativa. Se tu está falsificando as evidências administrativas, um bom auditor deveria pegar as evidências falsificadas, tá? Então o documento administrativo vale. Outra coisa que é válida, print de tela. Tá? Até a gente tem um cliente nosso, recentemente ele apresentou como é que ele está fazendo a eliminação. Ele pega o termo de eliminação e ele dá o print de tela dos diretórios que vão ser eliminados, específicos, né? E ele cola o print de tela no termo de eliminação de dados. Daí fica legal, ele tem o documento administrativo com os prints de tela das pastas que vão ser limpas ou eliminadas, tá? Depois aqui, procedimento de gestão de consentimento. Muita gente tem consentimento, mas não faz a gestão do consentimento, né? A vida útil do consentimento,
se ele tem prazo de validade, tem que ser dado baixa nele. E aí a pessoa também vai ter que demonstrar como evidência todo esse ciclo de gestão do consentimento. Já vou meio para a reta final aqui, porque o nosso tempo está passando, tá? Eu vou pegar um de cada só aqui, porque a gente só tem mais 4 minutinhos. Aqui, ó, procedimentos cibernéticos de incidente. Aqui, ó, procedimento de gestão do teste de invasão. Vou pegar esse aqui, ó, procedimento de scanning periódico, tá? Muito simples esse cara. Procedimento de scanning periódico, tu vai mostrar o relatório de scanning. Esse é o documento do procedimento de scanning periódico. Se está lá no procedimento dizendo que tu vai fazer scanning uma vez por mês, varredura uma vez por mês tu tem que ter o relatório de varredura para apresentar na auditoria, tá? Mesma coisa, gestão do teste de invasão. Incidente cibernético é um pouquinho mais complicado, tá? Porque tu tem que, na evidência, demonstrar que tu tem a capacidade de identificar o incidente. Tá? Não é só assim, eu não tive incidentes no último mês, nos últimos 6 meses. Como no procedimento de incidente tem lá uma etapa que é a identificação do incidente, tu tem que demonstrar que, olha, eu tenho condições de ferramentas e tal para identificar o incidente. E isso vai ter que ser evidenciado, geralmente, claro, cyber, né, através de print de tela e log de sistemas. Vamos para o último aqui, tá? Que são os procedimentos de segurança da informação. Eu nem tinha trazido esse lá no outro slide, tá? Porque esses aqui são bem importantes. Ó, basicão, procedimento de gestão de direitos de acesso. No mínimo, fazer revisão, o de baixo aqui também, né? Revisão de direitos de acesso e gestão de direitos de acesso. Então, tu tem que demonstrar que tu tem a gestão dos direitos de acesso, faz revogação do acesso quando necessário. O que a gente tracker usa muito aqui? Chamado. Tá? Maior parte aqui para procedimento de gestão de acesso é chamado. É a abertura do chamado, pedindo a mudança de acesso, demonstrar o chamado, que foi atendido, que foi concluído, e por aí vai. Revisão de direitos de acesso é o relatório de revisão. Descarte seguro tem muito a ver com a eliminação que a gente falou antes. E esse último aqui é muito legal, acho que é meu último procedimento, que é um pouquinho diferente, ele é mais administrativo, né? Procedimento de integração de novos colaboradores. Isso aqui o auditor vai pegar com certeza. O auditor, a auditoria, ela sempre pede a listagem dos novos colaboradores dos últimos X período, do último mês, a listagem dos colaboradores desligados no último mês, a listagem dos colaboradores que estão de férias, tem um conjuntinho ali de colaboradores, né? Desligado, admitido, férias, afastado. A auditoria sempre pede isso aí para o RH, tá? Por que eles pedem? Porque eles vão bater a cara crachá com os procedimentos de gestão de acesso. Tu tem um cara de férias, o acesso dele foi bloqueado? Tu teve um cara desligado, o acesso dele foi bloqueado, foi feito o desligamento correto, seguro? Tu teve um novo colaborador, o acesso dele, ele ganhou os treinamentos e conscientizações e etc. adequados de novo colaborador, tá? Então, procedimento de integração de novos colaboradores, geralmente a evidência é o treinamento e conscientização específico do onboard do novo colaborador e a liberação correta de acessos do novo colaborador. Documentos administrativos e prints de tela, eventualmente. Tá? Beleza, pessoal? Um minutinho aí para o meio-dia, cumprindo nosso horário, e passamos por tudo. O que eu quis fazer com esse webinar? Né? Dar uma visão geral de uma auditoria sob a ótica da evidência. Então, nosso objetivo aqui foi discutir produção de evidência, tá? Em cima da pirâmide de documentos, políticas, normas e procedimentos. Dá uma olhada aí na tua empresa, como é que vocês estão de pirâmide primeiro, né? Políticas, normas e procedimentos, isso tudo bem estruturado. E depois, como é que vocês estão de evidenciamento? Será, todas as evidências para comprovar tudo que vocês fazem? Será que tudo que é feito também parece que é feito? Então, essa é muito da discussão aqui. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, obrigado pelos comentários ali, a gente manteve o horário. Nos siga lá nas redes sociais, tá? Estão os canais ali no slide, canal Tracker, Destaque TI, Alerta Corporativo.
E quem quiser saber mais do nosso trabalho, lá no LinkedIn também. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos, valeu e até o próximo webinar, nosso webinar de dezembro.